Apocalipse 14. Lá diz o seguinte: E vi o anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, ou a toda a nação e tribo, e língua e povo, dizendo: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Aí está a mensagem para a nossa época, o Evangelho eterno. Esse anjo de Apocalipse está levando para toda a terra, nação, tribo e língua. Depois disso, virá o juízo. É uma mensagem de fim de tempo. O que essa mensagem requer para ser proclamada? Que quebremos os velhos odres. Há vinho novo, terra nova à vista. Hoje a proclamação deve ser do Evangelho eterno. Essa é a mensagem de Deus. Com a tecnologia, essa mensagem pode ir muito rápida, como se fosse um anjo levando a toda a nação, tribo e língua, proclamando o Evangelho eterno. Esta é a nossa proclamação. O Evangelho eterno. Esta proclamação é a proclamação dos nossos dias. É isso que Deus quer que nós façamos. Mas temos que tirar os fardos, os limites da nossa vida. E um dos grandes fardos, que é externo à nossa pessoa, mas nos envolve e nos põe em cadeias, em limites, em prisões ideológicas, é o fardo congregacional, igrejístico, denominacional. Essas divisões dentro do corpo de Cristo, isso nos enfraquece. O mundo está progredindo em bilhões de pessoas que nascem, enquanto que a igreja ela avança em milhares, bilhões versus milhares. Com isso, a igreja não consegue atingir o mundo com a mensagem de Jesus Cristo. Um dos fatores que atrasam a igreja é essa divisão no corpo de Cristo. Paulo pregou um só fundamento. E o fundamento que Paulo pregou é Jesus Cristo e este crucificado. Esta era a mensagem de Paulo para os seus dias. E ele estava feliz. É sobre este fundamento que cada um agora vai erguer a sua casa. Mas, nos seus próprios dias, Paulo ouvia um eco. Eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Divisão, o que é isso? O que é Cefas? O que é Paulo? O que é Apolo? Não sou nada. Paulo disse isso. Mas Deus é tudo. Pois Deus é aquele que dá o crescimento. Paulo viu divisão na igreja. E Paulo repreendeu.
Pois a divisão, Jesus Cristo já tinha dito, se um reino estiver dividido, como ele vai prosperar? Pois ficará lutando consigo mesmo, entre si mesmo. É isso que está acontecendo com a Igreja de Cristo. Ela está dividida. A Igreja de Cristo hoje é uma igreja dividida. Isto a enfraquece. Ela tem a missão de proclamar o Evangelho eterno do anjo de Apocalipse 14. Um Evangelho que tem implicações importantes, pois fala do juízo, fala da vinda de Cristo, fala do testemunho do Evangelho a todas as nações, tribos e línguas e povos. Fala do juízo. Então virá o fim. Está demonstrando que Cristo está próximo. A vinda de Cristo como Senhor dos Senhores, como valente de Deus, está próximo. O mundo tem que saber disso. O mundo tem que saber que tem uma mensagem de um lago de fogo, onde será lançado Satanás, seus anjos, e todo aquele que não crer na oportunidade oferecida da pregação de Jesus Cristo. Pois quem é Jesus Cristo? Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele é aquele que fez a reconciliação com Deus. Hoje nós podemos ter contato com Deus. Hoje nós podemos nos relacionar com Deus como se Ele fosse nosso Pai. Jesus Cristo mostrou esse quadro na oração do Pai Nosso. Ele colocou Deus como Pai. Se Deus é Pai, Jesus está dizendo que nós somos filhos. Um filho quer dizer, você pode ir ao Pai na hora da sua necessidade. Deus está dizendo que agora Ele pode atender nossas orações. Agora Ele pode atender nossas orações. Não é maravilhoso isso? Muita gente acha que Deus criou o mundo e virou as costas para Ele. E deixou que cada um agora se vire e siga o seu próprio caminho. Cada um para si, Deus para todos. Não é isto que Cristo viu e chorou quando olhou para Jerusalém. Ele viu que todo mundo estava nessa posição. Cada um vem do seu próprio caminho. Esqueceram de Deus. Esqueceram do Pai. Um Pai que nos ama. Pois diz as Escrituras que Deus amou tanto o mundo. Olha só a colocação. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que Deus quer dar para nós, a vida eterna. Não sabeis vós que Ele cuida de vós? Aí Ele vai ver a sua vida, a sua saúde, a sua prosperidade. Deus quer que você seja próspero na sua saúde e nos seus bens. Pobreza é maldição, é vergonha. Temos que abandonar os nossos fardos para proclamar esse Evangelho eterno. O maior fardo externo são as religiões, o denominacionalismo. Esse fardo nos divide, nos enfraquece, e isso cria um grande obstáculo para o anúncio do Evangelho. Temos que colocar em nossa mente que agora é tempo de proclamar o Evangelho eterno. Esta é a grande mensagem da nossa época. A proclamação do Evangelho eterno desse anjo de Apocalipse 14. Nós temos que unir-nos numa só voz, num só espírito.
num só nome, Jesus Cristo. O Espírito Santo vai ser o grande mestre. Ele vai ser o nosso grande pastor. Pois Deus tem dito, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, Ele está conosco e dentro de nós. Temos que ver isso. Temos que ver que nós somos sacerdotes. Apocalipse diz que nós somos sacerdotes. Isso nos permite ter comunhão com Deus. Como sacerdote, podemos fazer oferta a Deus. E quando tiver 2 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Aí está a comunhão. E como sacerdote, eu posso ofertar o pão e o vinho. Eu posso fazer a comunhão. São mensagens que o igrejismo não coloca em nossa frente. E ignoramos que a nossa comunhão é com o Filho e com o Pai. Olha as cartas paulinas. E nós compartilharemos essas boas novas do Evangelho eterno com o mundo e conosco mesmo. E assim, um aprenderá do outro e cresceremos. Se tivermos 1 bilhão de cristãos, e cada cristão Deus dá uma revelação, aprenderemos 1 bilhão de vezes a mais. Não é uma bênção? Não haverá inveja, mas haverá agradecimento. O crescimento de cada um será uma bênção para o outro. É uma boa nova, não é? Então a nossa mensagem para hoje é a mensagem do Evangelho Eterno, de Apocalipse 14. Vamos abandonar nossos velhos odres e vamos pegar esse novo odre, um espírito novo. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne, diz Deus. E quando esse espírito estiver sobre nós, ele será o nosso mestre, nosso guia, nosso pastor, nosso mentor. Você não precisará mais do outro como guia, como pastor e como mentor. Você terá o Espírito Santo. E a unção dele, o ensinamento dele é verdadeiro. E não precisará ensinar mais o outro. Não é uma boa nova saber isso? Todas essas coisas você vai ver nas Escrituras Sagradas. Estão lá. É só lê-la. Então, vamos abandonar nossos velhos odres, nosso tradicionalismo, nosso igrejismo, e vamos nos unir numa mensagem. Pregar o Evangelho eterno. Pois ele fala que Cristo virá, o juízo virá. Ele será pregado como testemunha a toda a gente, toda a nação e tribo. E então virá o fim. Aí está a nossa unidade, nosso ponto de união, o Evangelho eterno.